A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre o projeto Falando em Família, um projeto de extensão que reúne a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Faculdade Santana, outras instituições, em prol de conciliar pessoas que estão aí em uma situação de encrenca, de briga, pessoas que se amavam, que era meu bem para cá, meu bem para lá, e virou meus bens para cá, meus bens para lá, né, professora Zilda? Olha, em boa parte dos processos existe. Como é que, assim, vocês têm mais ou menos um raio-x de como é que as coisas chegam nesse ponto? Quer dizer, do relacionamento dos sonhos, que até, sei lá, uma semana, um mês ou um ano atrás era tudo cheio de amor e agora esse amor virou ódio, porque tem casais que não dá mais, vai cada um para o seu canto e vão ser felizes e tudo bem, né? E não incomodam mais ninguém um ao outro. Sim. E quando as coisas assim, vocês têm um raio-x de como é que é mais ou menos a dinâmica que leva do amor ao ódio? Olha, são tantos fatores que seria difícil a gente elencar assim, alguns como determinantes, né? A falta de amor, sim, mas ela nunca vem sozinha, né? Nós podemos trabalhar com inúmeros, como eu falei, inúmeros vetores, até a crise econômica. Até a crise econômica? Até a crise econômica. Existem fatores diferentes, como, por exemplo, uma mudança de emprego, né, a pessoa morava junto, depois passa a morar em lugares distantes, questões profissionais, muito trabalho, enfim. São tantos vetores, por quê? Porque casamento é uma experiência muito particular, né? Cada um tem a sua experiência diferenciada com relação ao casamento ou o não casamento também. Do mesmo modo, a separação. O rompimento é igualmente particular. É claro que imediatamente, quando se fala em rompimento de vínculos, na grande maioria das pessoas vem a ideia de que houve uma traição. Isso não é verdade. Primeira coisa, era o que eu ia te perguntar agora. As pessoas pensam, o senso comum mas nem sempre, sempre. Muitas vezes a gente conversa com ex-parceiros, e nós conversamos com ex-parceiros do mesmo sexo, de sexos diferentes, de pessoas que vêm de uma união estável, que vêm de um matrimônio. Já tivemos pessoas lá de matrimônio de mais de 20 anos, rompido. E de pessoas que sequer tiveram um relacionamento, mesmo que curto. Às vezes saíram um final de semana e dali frutificou uma criança. Nós temos que lidar com todo tipo de circunstância, né? Então, assim, o rompimento, como falei, cada um tem uma história muito particular. Existem as mais drásticas, que é o histórico de violência, né? Que são, na minha ótica, as questões mais graves, né? Mas eu não posso reputar apenas uma questão de traição. As pessoas mudam, não é? E nem sempre o relacionamento acompanha as mudanças. As pessoas amadurecem, as pessoas envelhecem, né? Eu já ouvi de pessoas nas oficinas, o meu marido quer que eu me comporte como eu me comportava quando a gente se casou. E eu envelheci. Eu amadureci. Os meus interesses são outros. Eu fiz uma graduação depois de casada e os meus horizontes se abriram. Os meus interesses se modificaram, não é? Então, assim, são inúmeras possibilidades. Então, não dá para reputar apenas a uma situação ou outra. Problemas psicológicos, problemas emocionais, enfim, são muitos, né? Não dá para dizer assim, não dá para traçar um perfil, seria leviano da minha parte traçar um perfil. O que eu posso dizer com certeza é que quem chega lá, chega com esses problemas de comunicação, né? Sempre é o problema de comunicação. E o nosso papel não é erguer mais o muro, é construir a ponte, né? É tentar fazer com que essas pessoas, não que elas voltem a se amar, porque muitas vezes isso já não é mais possível, mas que elas voltem a conversar, que elas se entendam, por exemplo, numa guarda compartilhada. Porque essa é uma grande novidade do direito, né? Porque até um tempo atrás era assim, muito comum que a coisa fosse bem sexista, né? Bem dividida, geralmente a mulher era sempre a vítima
não que hoje ela não seja, ela continua sendo vítima de muitas circunstâncias, mas via de regra, o homem era sempre encarado como um vilão, e em qualquer separação, e a guarda dos filhos era, via de regra, da mãe. Só ia para o pai em casos excepcionais, né? Exatamente. E a mudança de papéis na sociedade mudou esses conceitos também, né? Hoje você tem vilões, se é que se pode chamar assim, dos dois lados, e vítimas dos dois lados, e filhos que convivem com os dois, né? As próprias convenções sociais, né? Se tinha quase como um dogma que, em havendo um rompimento de um matrimônio, de uma união, os filhos automaticamente estariam na presença da mãe, quando nem sempre essa era a melhor saída, mas existia essa prática. E o que nós temos hoje realmente é uma mudança de conceito, uma evolução, mas acima de tudo, nós temos os indivíduos que compõem uma família assumindo papéis um pouco mais abrangentes. Nós não temos mais a figura apenas do pai provedor. O papel do pai era botar dinheiro, comida na mesa, dinheiro no banco para suprir as necessidades materiais da família. A mãe restava o outro papel. O papel da mantenedora do lar, a que alimenta desde a amamentação, depois a que faz comida, a que educa e a que dá afeto. Então, papéis muito separados, muito sectados, né? O que nós temos hoje? Hoje nós temos outras exigências. A própria vida profissional das pessoas já não permite, na sua maioria das vezes, que esses papéis permaneçam como estavam, como aconteceram com as nossas mães, as nossas avós, né? Hoje, nós temos multipapéis. E não é uma coisa, um privilégio ou uma maldição da mulher. Os homens também têm que assumir o papel do provedor, sim, mas ele tem que chegar em casa, ele tem que ajudar na tarefa. Ele tem que lavar a louça, ele tem que verificar se está faltando alguma coisa, passar na padaria e trazer. A mulher, ela tem que ajudar a pagar as contas. Então, hoje nós temos uma mistura de papéis. E essa mistura de papéis gera múltiplas responsabilidades, e não separadas responsabilidades. Essas múltiplas responsabilidades ofereceram às mães e aos pais outros horizontes, como, por exemplo, os filhos já não ficarem necessariamente com a guarda da mãe. O que o juiz vai verificar? Quem tem melhores condições. Outro dogma, diga-se de passagem. Antes se pensava em melhores condições financeiras, isso não é fato. Não é mais... De maneira alguma. Quem tem melhores condições profissionais, emocionais, familiares, né? Às vezes nós temos um pai e uma mãe, a mãe cuja família mora em outro estado, e temos um pai cuja mãe, a sogra no caso, que mora na casa do lado. Ele tem muito mais condições de ter os filhos consigo, porque ele vai ter o suporte da sua própria mãe, do que essa mulher que tem que sair para trabalhar. E muitas vezes, claro, nós temos o suporte das creches, de escolas e compromissos, mas às vezes numa emergência ela não tem ninguém a quem recorrer, né? E o pai teria muito mais condições, então vai se analisar. Muitas vezes esse pai já tem uma outra união, cuja segunda esposa pode contribuir na educação, ajudar, né? Também nesse sentido de dar suporte às crianças. Então, tudo isso vai ser muito bem analisado, não só a condição financeira. Emocional, a mesma coisa. Se você tem uma mulher imatura, com algum problema emocional que precisa ser tratado, então, até ela melhorar suas condições, um pai que tem mais condições emocionais para conduzir a educação, também tudo isso vai ser ponderado. Hoje, o princípio é o princípio da igualdade. E a igualdade implica em iguais direitos e iguais deveres, em todos os sentidos. Nessa vertente é que vem a guarda compartilhada, né? Antes, o que nós tínhamos era a guarda unilateral, ou para um ou para o outro. Aquele que tinha a guarda era permitido ao outro apenas o direito de visitas. Nessa vertente, então, uma necessidade até social surge, então, em 2010, a possibilidade, né, da guarda compartilhada, que está legislada, inclusive. Muito que bem. O problema da guarda compartilhada é que ela tem como principal pressuposto o diálogo. E é muito bom que se diga que guarda compartilhada não é guarda alternada, que muitas pessoas confundem. Então, eu vou aproveitar para separar as duas coisas.
O que é a guarda alternada? O filho fica segunda, terça e quarta com a mãe, aí a mãe precisa sair a trabalho na quinta e sexta, então nas quintas, sextas e sábados ele fica com o pai. No domingo, alterna-se um para cada, ou conforme se ache melhor, se entenda melhor, ele fica. Daí na outra segunda ele volta, fica com a mãe. Então assim, a criança sabe exatamente quais dias, quais períodos ele vai ficar com um e com outro. 2 dias, 3 dias, 5 dias, um mês com um mês com outro, chega-se a essas raias, né? Isso não gera uma rotina muito adequada para a criança e não é recomendado. A guarda alternada não é recomendada porque ela gera instabilidade para a criança. A não ser que seja alguma coisa assim muito organizada. Mas, em geral, ela não é uma prática de todo recomendável, justamente por isso. Porque a criança precisa de rotina para lhe dar segurança. Aí vem a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, como disse, o pressuposto é o diálogo, os 2 genitores precisam conversar o tempo todo. Assim, para administrar essa rotina. Exatamente. Por quê? A criança dormiu na casa do pai, eu ligo para a mãe, mãe, eu não posso levar na escola porque eu tenho uma reunião logo cedo, você passa aqui pegar para levar para o colégio? Passo e aproveito e levo para almoçar. Depois do almoço tem Kumon? Eu deixo no Kumon. Você pega no Kumon depois? Pego, eu já vou estar livre. Eu vou lá, o pai passa, pega no Kumon. Aí se decide, vai dormir com um, com outro e tal. Isso é conversado o tempo todo. Veja, para chegar a esse nível de maturidade. Exatamente, de controle, de cuidado, de organização, a ponto da criança ficar tranquila, não é? E poder, ela vai ter o quarto dela na casa da mãe, o quarto na casa do pai, ela não vai ficar com uma linha para cá e para lá. Ela vai ter a casa dela na mãe e a casa do pai. E aí ela vai, durante a sua semana, a sua rotina, conforme os seus compromissos, ela vai, né? Estando com um e com outro, consoante um e outro possam estar. Isso é saudável? É, porque propicia à criança a convivência quase que igual ou muito melhor do que estar apenas com um e apenas com o outro. Porque a guarda unilateral, ela faz surgir um outro problema, que é a figura do pai recreador. Pai aqui em sentido amplo, pai ou mãe. Aquele com quem ela permanece, por exemplo, durante a semana, é o pai chato que vai fazer tarefa, que vai fazer escovar os dentes, que vai fazer dormir em certo horário, que vai brigar porque está usando muito celular e assim por diante. Aí vem a mãe que fica com a criança só no final de semana. O que ela faz? Ela leva no shopping para tomar sorvete, para comer guloseimas e para brincar. Quem é o melhor dos genitores? É claro, é o de fim de semana. É o pai recreador, que nós chamamos, né? Que não é saudável, porque ambos os pais têm que ter a noção de que ambos precisam brincar e ambos precisam repreender, ambos precisam dar limites e cuidar, né? Então, a guarda compartilhada, ao misturar a rotina, ela permite muito mais esse tipo de coisa do que uma guarda unilateral ou alternada, que ficaria ali no meio termo, mas bagunça a rotina da criança. Então, entende-se e legislou-se no sentido de que a regra é a guarda compartilhada. Ou seja, se o casal não entrar numa definição por si, o juiz vai punhar ou vai definir, claro, se não houver risco, pela guarda compartilhada. E ele praticamente, e aqui é uma crítica pessoal, é bom que se diga, ele praticamente força o casal a essa conversa. Tem casal que consegue? Tem. E tem casal que não consegue. E nesse caso, vocês, né, para a gente poder esclarecer o pessoal, finalizar nossa entrevista. Nós vamos dar essas opções. E vocês têm, quem quer, procura vocês, o judiciário manda, é sob demanda, vocês vão convidar, vocês vão buscar essa freguesia. Como é que o pessoal que precisa desse puxãozinho de orelha, entre aspas, para aprender a conversar, chega em vocês? Existem 2 caminhos. Um caminho é o caminho ordinário, comum, que é o seguinte: todos os processos das 2 varas de família da comarca de Ponta Grossa que tenham crianças, processos que envolvam divórcio,
Dissolução de sociedade de fato guarda alimentos que envolvam crianças, são convidados, as partes são convidadas para participar dessas oficinas, automaticamente. Então a parte não precisa fazer absolutamente nada, apenas e tão somente quando ela recebeu o convite, porque o juiz não pode intimar, nós não podemos intimar, ela vai receber um convite por escrito ou via WhatsApp, para comparecer na oficina, basta ela comparecer no dia combinado, sabendo que a outra parte não estará lá e tudo mais. Ela vai conversar conosco. Esse é o caminho comum. Para aquelas pessoas que têm processos, mas que não se encaixam muito bem nesse perfil, mas queiram participar da oficina, ou para pessoas que ainda nem têm processo, mas que gostariam de ir lá conversar, sanar algumas dúvidas, obter informações e até o encaminhamento, nós recomendamos que elas telefonem no Sejusc, ou então, Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui de Ponta Grossa, ou liguem ou compareçam lá e digam muito simplesmente, quero participar do Falando em Família. O telefone, se você me permitir, né, é o 3309-1915. Eu vou repetir, 3309-1915. E o Sejusc, para quem não quiser ligar, fica na Visconde de Mauá 2344, na saída aqui para Curitiba, no bairro de Oficinas. Se dirija ao Sejusc, diga, eu quero participar do Falando em Família. Ou então ligue, aí é o que nós chamamos de demanda espontânea. Então, nós encaixamos também nas oficinas e vamos atender do mesmo modo, né? Tanto as pessoas que são convidadas, eu estou aqui, inclusive, aproveitando a sua audiência para reforçar quem receber o convite do Falando em Família, que esteja lá, mesmo tendo advogado, aproveite. Se tem um advogado já, convide o seu advogado para ir junto. Mais pessoas ajudam a pensar em mais opções para resolver o problema, né? Então, essa a ideia. E está feito o convite. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho, por essa iniciativa que está ajudando tanta gente. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Eu agradeço muito a esse espaço que você nos deu para poder falar um pouquinho sobre o projeto. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai saber como é que está a programação cultural em Ponta Grossa. Um instante só, eu já volto. Não saia daí.